a CBF acabou de divulgar aqui mais 6 jogos do Cruzeiro no Brasileirão. O Cruzeiro, a CBF detalhou da rodada 20 até a 25ª rodada. Então, a 20ª rodada que abre o retorno do Brasileirão, o Cruzeiro enfrenta o Botafogo fora de casa, né? Quem se lembra aí, o Cruzeiro estreou com a vitória sobre o Botafogo nesse Brasileirão, jogando no Mineirão. O jogo vai acontecer no dia 27 de julho, que é um sábado às 9h30 da noite, lá no Newton Santos, né? Inclusive esse jogo aí tá marcado para ter transmissão da Globo. Então, nem sei, no sábado 9h30, né? Mas assim, vamos ver depois como é que vai ser, talvez só a Globo do Rio e do Premier também, obviamente. E na 21ª rodada, o Cruzeiro vai enfrentar em casa o Fortaleza numa segunda-feira, 5 de agosto. Eu acho que o Cruzeiro não jogou segunda-feira ainda não, né, Diego? Nesse Não, não, Brasileirão, eu acho que não, não. não jogou. A gente já jogou. O Cruzeiro já jogou terça, jogou quarta, jogou quinta. Se eu não me engano, jogou até sexta. Eu acho que a segunda é realmente o único dia que o Cruzeiro não jogou. Acho que jogou até sexta, se eu não me engano. Pois é, aí só detalhando que esse jogo contra o Fortaleza, inclusive, é o jogo que é em Cariacica, né, no Espírito Santo. Então o Cruzeiro vai enfrentar a equipe do Fortaleza jogando em casa, mas assim, entre aspas, fora de casa, né? Do seu lado aí, pô. Do meu lado aqui, pertinho de casa, estarei lá, inclusive. Vou até colocar na tela já a tabela, a gente conseguiu aqui ajustar. São 2 páginas, né? Essa primeira, então o Cruzeiro jogando ali na 20ª rodada, como a gente já havia dito, contra o Botafogo, lá no Newton Santos, o jogo acontece no dia 27, num sábado, às 9h30 da noite, no Rio de Janeiro. E aí, na 21ª rodada, o Cruzeiro atua como mandante, né? Mas assim, fora de casa, porque o jogo é no Espírito Santo. E joga contra o Fortaleza, jogo numa segunda-feira, às 9 da noite. Kleber Andrade e Cariacica, né? 22ª rodada, o Cruzeiro enfrenta a equipe do Atlético Mineiro. Então, assim, o outro clássico aí, né? Mineiro, o Cruzeiro jogou o primeiro na casa do Atlético. Agora tem esse segundo jogo no Mineirão, né? O jogo vai acontecer num sábado também, às 9h30. Então, o segundo jogo do Cruzeiro aí num sábado, né? Nesse retorno do Brasileirão. E o Cruzeiro vai buscar aí essa vitória em casa, porque a gente lembra aí que no primeiro turno, né? O clássico foi algo bizarro, né, Diego? O Cruzeiro teve aí uma atuação muito ruim naquele jogo contra o Atlético. A torcida foi uma das partidas que o Cruzeiro fez aí nessa temporada muito ruim, né? Que a torcida ficou bastante chateada. O Cruzeiro ainda estava naquele processo de mudança ali. Foi antes do Cruzeiro embalar aí de vez, né? Então o Cruzeiro vai jogar em casa contra o Atlético Mineiro num sábado às 9h30. E a gente sempre destaca, né? Que esse horário, ainda mais para a galera do interior, é muito ruim, né, Diego? A galera que vem de fora para ver o jogo em Belo Horizonte acaba sendo prejudicada aí com esses horários da CBF, né? Muito ruim. A gente teve, inclusive, nessa semana, infelizmente, aí a notícia de um acidente, né? Torcedores falecendo. Então, infelizmente, a gente vai ter mais um jogo no horário ruim. Esse horário aí é quase impossível, né? Quem vai do interior acompanhar. Então, Cruzeiro e Atlético, né? Um clássico. Certeza que o Mineirão estará lotado no horário ruim. Agora vou só atualizar aqui, colocar a tabela na página 2. A gente tem aí a 23ª rodada, né? O Cruzeiro jogando contra o Vitória fora de casa, lá em Salvador. O jogo novamente numa segunda-feira, dia 19 de agosto. Então, no intervalo curto de jogos, o Cruzeiro jogando 2 vezes numa segunda-feira. Então, uma notícia ruim, né, Diego? Um dia de semana mesmo que quebra aí ter jogo. Mais paciência, né? A CBF sendo CBF, né? Nada anormal. E aí a gente também já tá ficando acostumado com essas situações. Eu já posso começar a criticar a CBF agora ou eu espero você terminar? Eu vou esperar você terminar. Só tem mais dois. Aí na 24ª rodada, o Cruzeiro joga contra o Internacional. Inclusive o jogo do primeiro turno contra o Internacional segue sem ser marcado, né? A gente já teve aí agora o do retorno marcado, mas o primeiro turno a gente não jogou contra o Internacional porque o jogo foi adiado, né? E o Cruzeiro joga às 16 horas no dia 25 de agosto, domingo, né, lá no Beira-Rio. O jogo também marcado aí, ó, para ter transmissão da Globo e do Premier. E aí a gente tem que confirmar depois se vai ser também através da Globo Minas.
Então o Cruzeiro jogando contra o Internacional domingo às 4 da tarde. E aí o Cruzeiro volta a campo no dia primeiro, né? Cadê? Tá mutado. Ah, é primeiro de... Nossa, jogando domingo 11 horas da manhã. Misericórdia. Então, assim, o Cruzeiro tem 2 jogos em uma segunda-feira e tem um jogo 11 horas da manhã. Pra galera do interior, se a gente criticou o outro horário, esse é bom, né? Que eles conseguem ir no jogo tranquilo, voltar depois sem problema. Então, Cruzeiro e Atlético Goianiense no Mineirão às 11 da manhã. E essa daí, a tabela, então, atualizada desse Brasileirão, com novos jogos com horário e data definido, né, Diego? O Cruzeiro conhecendo mais datas aí, em dias e horários que não são bem satisfatórios para o torcedor, como a gente estava falando, mas CBF, né?